coluna de fogo e de nuvem, o lugar do deserto do Senhor. Homens inspirados pelo Espírito de Deus falaram a respeito da mensagem do deserto. E esta mensagem irá ajudar a muitos com o intuito de fugirem da vista da serpente, que é as câmeras de vigilância do sistema, pois as câmeras estarão de olho nos homens, de maneira que o próprio diabo irá utilizar a tecnologia para vigiar os filhos dos homens, porque ele irá ser derrubado do céu, visto que na metade dos 7 anos ele terá que cair dos lugares celestiais, e por isso irá perder a visão do alto, e assim compreendemos que o diabo irá precisar utilizar a inteligência artificial, posto que irá perseguir os filhos do Senhor, isto é, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Repare que, neste estudo, estarei acrescentando mais entendimento sobre o que irá acontecer no deserto, no tocante ao assunto sobre a coluna de nuvem e sobre a coluna de fogo. E para começarmos esse assunto, vamos no livro de Êxodo, onde vai nos dizer o seguinte, no capítulo 13, versos 20 ao 22. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. No livro de Êxodo, revela que, após os filhos de Israel subirem da terra do Egito, o Senhor ia adiante do povo de Israel. Repare que, durante o dia, havia coluna de nuvem para guiar o povo de Israel pelo caminho e para servir também de sombra para eles, por causa do calor do dia. Contudo, durante a noite, havia coluna de fogo para iluminar eles, com o propósito deles caminhar. E isso serviu de calor contra também o fio da noite. Entenda que, se isso aconteceu no passado, isso há de acontecer no futuro. Os profetas de Deus falaram sobre o que há de acontecer com aqueles que irão para o deserto no futuro. Quando a gente vai no livro de Isaías, no capítulo 4, versos 1 e 5 ao 6, vai nos dizer o seguinte: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Os profetas de Deus, como a gente sabe, eles falaram sobre a mensagem do deserto, como Miqueias, Ezequiel e também o próprio Isaías. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito do Senhor, falou sobre várias coisas que hão de acontecer no futuro. Ele mesmo fala sobre o deserto futuro. No versículo 1 de Isaías, no capítulo 4, veja que a gente pode ver que há 7 mulheres e estas estão disputando por um homem. Então, vê-se que há enigma nesta parte, mas a revelação disto é que as 7 mulheres representam as 7 igrejas do Senhor. Já o homem representa o Senhor Jesus Cristo, porque as 7 igrejas estão disputando por esse homem. Nos versos 5 ao 6, nos mostra o que irá acontecer no milênio, porque quando Cristo reinar sobre o mundo, sobre o monte Sião, haverá nuvem de dia, mas haverá fumaça e brilho de fogo de noite. E isso será sobre o templo de Ezequiel. E isso há de ser glorioso. Mas a revelação, ela não para por aí, visto que, se nós temos o conhecimento das profecias, podemos entender que, numa outra camada de revelação do texto, a nuvem de dia e a fumaça de fogo de noite hão de acontecer no deserto, quando o povo do Senhor estiver lá. Entenda que, no deserto, a igreja irá habitar em cabanas, conforme diz em Oséias capítulo 12, onde o Senhor afirma: eu sou o Senhor, teu Deus,
desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Então, se eles, a igreja, irão habitar em cabanas, isso significa que as coisas que ocorreram no passado irá acontecer no futuro. E por isso haverá coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia para ajudar os filhos de Deus, os quais irão estar no deserto, conforme o Senhor fala em Oséias. No livro de Joel, no capítulo 2, versos 28 ao 30, vai nos dizer o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 11, versos 4 ao 6, vai nos falar o seguinte: São estas as duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Em Joel de capítulo 2, o Senhor afirma que fará prodígios no céu e na terra, e estes prodígios são sangue, fogo e colunas de fumaça. E essa parte da profecia, meus irmãos, ela não se cumpriu ainda. Ela irá se cumprir no futuro, porque as duas testemunhas irão fazer com que as águas se convertam em sangue, como nos dias de Moisés. Contudo, podemos ver que a profecia fala sobre fogo que sairá da boca das duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11. Estas duas testemunhas são uma porção de judeus e gentios que têm fé em Jesus Cristo. E esse fogo, o qual sairá da boca delas, é a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor irá consumir os inimigos que são como palha, como está escrito em Jeremias, de capítulo 23, onde o Senhor diz: Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz Deus, e martelo que esmiuça a penha? Então, meus irmãos, essa é uma revelação bem interessante. Só que veja o seguinte: o sinal das colunas de fumaça irão se cumprir com o povo, o qual irá para o deserto dos povos. E isso nos mostra que Isaías 4 está também falando sobre o que há de acontecer no deserto. Haverá coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, e isso será algo maravilhoso da parte do Senhor dos Exércitos. Quando a gente vai para Isaías de capítulo 27, versos 12 ao 13, vai nos falar o seguinte: Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que forem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Em Isaías no capítulo 27 é mostrado o lugar marcado por Deus, no qual estará preparado para a igreja estar. E este lugar é desde o Eufrates até o ribeiro do Egito. E este lugar é chamado pelos profetas de deserto, porquanto Isaías diz que no dia em que Cristo voltar, o Senhor agitará o seu cereal, que são os eleitos vivos. E deste modo, os filhos de Israel, que é a igreja, serão colhidos para se encontrarem com o seu noivo. Isso é uma revelação bem profunda, meus irmãos, porque o Senhor já está anunciando o lugar no qual ele irá levar os seus eleitos para ficarem vivos até a volta do grande rei Jesus Cristo. E por este motivo, podemos entender que desde o Eufrates até o ribeiro do Egito estará os eleitos vivos durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos. Eu postei no canal, no estudo de Miqueias, esta revelação do lugar do deserto. Se você não viu o estudo de Miqueias, sugiro que você veja, porque irá acrescentar
mais entendimento sobre este estudo. Portanto, podemos entender que haverá coluna de fogo e de nuvem no deserto futuro e que o lugar do deserto está revelado pelas palavras do Senhor Deus. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.